Bom dia a você, feliz sábado. Para você que está em casa também, bom dia, bom sábado para você. Eu queria convidar você para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 5. Livro de Lucas, capítulo 5. Nós queremos agradecer, enquanto você encontra aí, nós queremos agradecer a presença dos amigos que nos dão o prazer de recebê-los nessa manhã, e eu quero cumprimentar a todos através de você, Davi. De novo, fico muito feliz quando eu encontro você aqui, meu amigo. Deus te abençoe. E a você que está em casa, nos assistindo agora ao vivo ou qualquer outro dia aí da semana, que Deus também te abençoe, tá? Livro de Lucas, capítulo 5, curve sua fronte, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, nós estamos agora com a Tua palavra aberta. Em nome de Cristo Jesus, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. O livro Ciência do Bom Viver, no capítulo 4, ele já inicia com essa história daqui, que nós vamos ler na Bíblia agora, só um instantinho, tá? Mas aí ele começa dizendo assim, olha: muitos dos que iam ter com Cristo em busca de auxílio haviam trazido sobre si a enfermidade. Todavia, ele não se recusava a curá-los. E quando a virtude que dele provinha penetrava nessas pessoas, elas experimentavam a convicção do pecado, e muitos eram curados de sua enfermidade espiritual, bem como da doença física. E uma coisa que me chama a atenção nesses relatos de Ellen White é que ela enfatiza muito bem que antes da cura física havia uma cura espiritual. E por incrível que pareça, em nossos dias a situação não é muito diferente. Se você der um Google em casa, coloca lá no Google sobre as doenças psíquicas, o efeito que elas têm sobre o nosso corpo. É impressionante como as doenças psicossomáticas têm o poder de manipular o nosso corpo. E em muitos casos, literalmente criam as doenças que nós imaginamos. Hoje a ciência já fala sobre isso. Mas há muitos anos, Ellen White já chamava a nossa atenção para isso. E ela diz assim, olha: a mente controla o corpo todo, a mente rege o homem todo. Todas as nossas ações, que sejam boas ou más, originam-se na mente. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Você percebe a importância de termos uma mente sã, sadia? E aí ela continua dizendo o seguinte: todos os órgãos físicos são servos da mente, e os nervos, que são os mensageiros que transmitem essas ordens para cada parte do corpo, dirigindo os movimentos do mecanismo vivo, ou seja, os nossos movimentos. Tudo parte na nossa mente. Uma mente doente é complicada para render uma verdadeira adoração a Deus. E talvez fosse um clichê, mas não é, porque quem está lendo sou eu, e quem viveu isso também fui eu. Então, se existe uma coisa difícil de fazer a verdadeira adoração a Deus, é quando a nossa mente está doente. Porque você não consegue controlar os seus pensamentos. Você não consegue controlar as suas ações, porque, como nós acabamos de ler, são os nossos pensamentos que dirigem as nossas ações, que fazem com que o nosso corpo se movimente, que falem ou deixem de falar. E acredite, nunca houve um tempo tão oportuno para cuidarmos tanto da nossa mente quanto tem sido nesses dias. E essa necessidade ela é real, independente de você achar que tem ou não algum transtorno psíquico. E o Ministério da Saúde, como nós chamamos aqui dentro da nossa igreja, tem também essa preocupação. E o Ministério da Saúde, a nível de Brasil, também tem essa preocupação.
Tanto que montaram aí um dia 12 de abril, a cada dia 12 de abril de todos os anos, a partir de 2019, é o Dia Nacional para que seja cuidado da saúde mental. E assim, só para você ter uma ideia, e aí é texto deles, tá? Aqui está no site saude.gov.br, diz assim, olha, você sabe o que é psicofobia? Talvez não se conheça o termo, mas pode ter presenciado alguma situação em que alguém com transtornos psiquiátricos sofreu algum tipo de preconceito. Para lutar contra isso, o Ministério da Saúde celebra nesta segunda-feira, dia 12/4, o Dia Nacional do Enfrentamento à Psicofobia, com informações, números e dicas à população brasileira, para que tomem esse cuidado com a sua saúde mental. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 720 milhões de pessoas sofrem com doenças mentais em todo o mundo. Vou repetir para você. Cerca de 720 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com doenças psicossomáticas. Isso é quase 10% de toda a população mundial. Eu estou trazendo dados de uma agência do governo, mas eu estou trazendo também Ellen White falando já sobre isso, dizendo, ei, tome cuidado com a sua saúde da mente, porque se você não cuidar dela, a adoração que deveria ser pura, verdadeira, sagrada, ela vai tomar um outro rumo. E sabe, na história de hoje, nós vamos ver sobre um homem que, além de uma doença física, tinha uma doença também psicossomática, que segundo Ellen White, ela diz que a doença que ele carregava era em função de uma vida que ele vivia. O livro A Ciência do Bom Viver, capítulo 4. Vou repetir, eu li para você ainda agora, mas eu vou repetir. Talvez agora faça mais sentido. Muitos dos que iam ter com Cristo em busca de auxílio haviam trazido sobre si enfermidades. Todavia, ele, Jesus, não se recusava em curá-los. E quando a virtude que dele provinha penetrava nessas pessoas, elas experimentavam a convicção do pecado. E muitos eram curados de suas enfermidades, o quê? Espiritual. Depois, experimentavam a cura física. De novo, nunca houve um tempo em que eu precisasse tanto de uma cura espiritual. E em tantos momentos a gente se junta, reúne a igreja, clama a Deus pela saúde das pessoas, e em muitas vezes nós podemos ver o milagre da cura física acontecer. Mas você já parou para pensar quantas vezes nós clamamos pela cura espiritual de alguém? Você já parou para pensar que talvez essa seja a maior necessidade dos nossos dias? É que a cura física ela é importante, porque ela restabelece a saúde. E, biblicamente, trouxe vida até a quem já tinha morrido. Mas a doença espiritual tem, literalmente, acabado, definhado com muitas pessoas. E acreditem, é muito mais próximo de nós do que nós podemos pensar. E talvez eu esteja falando para alguém nessa manhã que, assim como eu, já experimentou isso. E sabe o que é que eu estou falando? Sabe qual é a dificuldade de querer fazer e não ter forças para fazer? De olhar para você e não conseguir. E você percebe que por mais esforço que você faça, nada acontece. E para aquele homem, livro de Lucas capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 17. Bíblia aberta, nós já oramos. Diz assim, ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de toda a Galileia, de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para o quê? O poder de Deus, o poder de Jesus Cristo estava ali naquele dia para fazer curas. E eu achei muito impressionante essa colocação. E aí ele continua dizendo ainda, vieram então uns outros homens trazendo em um leito um paralítico.
e procuraram introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, e desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus? Olha aqui para mim. Nós começamos essa nossa reflexão dizendo o seguinte: existe uma doença psicossomática que faz com que o nosso corpo adoeça e faz com que a nossa saúde espiritual pereça também. Mas uma coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é o seguinte: esse homem estava em casa porque um paralítico, para sair de um lugar para o outro, ele precisava de pelo menos 4 pessoas. Alguém que segurasse em cada ponto do seu leito para levá-lo a determinado lugar. Ainda em casa, Ellen White diz assim: olha, o Salvador contemplou a dolorosa fisionomia e viu os olhos súplices nele, em Jesus, que estavam cravados os olhos daquele homem. Fora Cristo quem lhe infundira a convicção, a consciência, quando ele ainda se achava na própria casa. Esse homem já escutava falar sobre Jesus e o que ele podia fazer pelas pessoas. Esse homem já ouvia falar de muitos milagres que Jesus havia feito. E em um desses momentos de concentração, abre o espaço, abre o coração para que o Espírito Santo pudesse trabalhar. E Ellen White diz que ainda em casa, o próprio Jesus entra na consciência daquele homem, direciona ele ao ponto onde ele mesmo estava, para que ele pudesse receber a primeira cura. Qual foi a primeira cura? A cura espiritual. E no relato que nós lemos, quando você começa a estudar esse texto, a primeira impressão que eu fiquei era que Jesus iria olhar para eles: pode se levantar, você está curado. Não. Jesus agora olha para ele, enxerga o semblante doente daquele homem e diz: olha, vem aqui, se acalme, os seus pecados estão perdoados. Essa mesma mensagem é nos dita hoje, todos os dias. Mas você consegue ouvir literal a voz de Jesus dizendo para você: Marcos, os seus pecados estão perdoados a partir de agora. Tudo que passou, passou, Marcos. Você consegue ouvir assim como você me escuta? Você não consegue ouvir. Mas pelos ouvidos da fé, eu creio que a mesma mensagem de salvação dada para aquele homem, dizendo que os seus pecados estavam perdoados e ele podia agora descansar e ter paz, é também me dada hoje. Mas agora aquele cenário era diferente. O homem estava frente a frente com Jesus. Aquele a quem Ellen White diz que a situação física que ele se encontrava era em função de uma vida pecaminosa que ele vivia. Agora olha para Jesus e o próprio Jesus olha para ele e diz: olha, vem cá, acalma aí o coração. Eu sei o que está passando aí dentro. Eu sei o que é que aflige você. Eu sei o que é que você tenta fazer, mas não consegue. Eu sei o que você tenta falar, mas também não consegue. Eu sei quais são os teus maiores pesadelos. Eu sei quais são as tuas maiores fragilidades. Eu sei o que é que acontece com você antes mesmo de você nascer. Então eu estou dizendo para você: acalma o coração, porque todos os teus pecados estão o quê? Perdoados. Talvez essa fosse a mensagem mais poderosa que alguém quisesse ouvir hoje. E sabe por que eu digo isso? Existem pelo menos 2 coisas que acabam literalmente com a fé de qualquer pessoa. Primeiro, medo. Medo do que passou e medo do que virá. E segundo, uma outra coisa chamada remorso. Nós precisamos, em nome de Jesus, tirar essa palavra da nossa vida. Porque ao invés de remorso, precisamos experimentar o perdão de Deus. Esse homem, Ellen White disse que vivia cheio de remorso. Porque ele sabia que a condição em que ele estava vivendo era pelas decisões que ele havia tomado, era pelas coisas que ele havia feito, eram por palavras que ele havia dito.
E sabe o que é que me chama mais atenção ainda? É que Jesus observa o desenvolver-se de tudo aquilo. As pessoas tentavam entrar ali naquela casa agora e não conseguiam, porque a multidão de fato era muito grande. Mas encontraram um lugar. E Ellen White diz que a ideia de entrar pelo telhado foi dele, do paralítico. Você consegue imaginar essa cena? Jesus ali embaixo, na sala, falando para todo mundo, e alguém quebrando o telhado em cima para descer alguém num leito. Isso era fora de qualquer cogitação. Não existia a menor possibilidade para que isso pudesse acontecer em uma reunião onde o próprio Jesus estivesse pregando. Mas aos olhos daquele homem, não existia limites para encontrar-se com o seu Salvador. Não existia limites para executar as ordens de Jesus Cristo quando falou ao seu coração quando ele ainda estava em casa. O que para ele importava é que ele precisava olhar nos olhos de Jesus, porque ele tinha certeza que as palavras de salvação viriam ali. As palavras de cura física seriam consequência. Sabe, queridos, versículo 20 do capítulo 5 de Lucas, diz assim: vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: que é isso? Que blasfêmia é essa? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhe: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para onde? Você percebe que a cura física nessa situação aqui foi uma mera consequência do encontro com Cristo? Porque a primeira palavra dada por Jesus, quando o olho bateu um no outro, era a sensação que Jesus poderia sentir no coração daquele homem, do que é que passava-se ali dentro. O que Jesus precisava curar primeiro era a alma daquele homem, era o que se passava na mente, era o que nascia no coração. E talvez eu esteja falando para alguém nessa manhã que já experimentou essa triste, horrível sensação da sua mente maquinar tudo o que não presta. Só pensar coisas ruins. Ver problema onde nunca existiu. Ver dificuldade onde nunca houve. E se eu estou falando para alguém nessa manhã que já experimentou ou experimenta essa sensação, deixa eu dizer uma coisa para você. Assim como Jesus acudiu aquele homem naquele dia, Ele está ansioso em nos acudir também. Não se sinta menosprezado por pensar dessa forma. Não pense que uma mente doente é para a eternidade ou é até o dia da morte. Não. É possível sim restabelecer a saúde mental como qualquer uma outra enfermidade. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Para que a sua saúde mental seja restabelecida, você precisa querer. E para quem já passou por algum problema psicossomático, sabe que a gente faz uma autossabotagem. No dia de ir para o médico, a gente adoece. No dia de tomar o remédio, a gente esquece. Na hora de ir para a psicóloga, ou psicólogo, ou psiquiatra, a gente adoece. E sabe por quê? O nome disso é autossabotagem. E eu tenho uma notícia triste para você. Satanás, ele se aproveita desses momentos para nos jogar no chão e fazer de nós piores do que o que a gente já está se achando. Mas, de novo, a boa notícia chegou. Jesus socorreu aquele homem, olhou nos olhos dele e disse: olha, vem aqui, acalma. Se acalma porque eu sei o que é que está afligindo o teu coração.
O que aflige o teu coração é o peso do pecado que você carrega, é o remorso pelas ações erradas que você carrega, e isso precisa ser tirado de você. Sabe, quando Ellen White escreve no livro A Ciência do Bom Viver, ela diz assim, ó: o mesmo poder que dera vida ao corpo, renovara agora o coração. Aquele que na criação falou e tudo se fez, que mandou e logo tudo apareceu, comunicara vida à alma morta em ofensas e pecados. A cura do corpo era uma evidência do poder que renovara agora o coração daquele homem. Cristo mandou que o paralítico se erguesse e andasse, para que saibais, disse ele, que o Filho do Homem tem poder aqui na terra, sobre esta terra. O Filho do Homem tem poder para nos salvar, para nos purificar de toda e qualquer enfermidade, que seja física, espiritual ou mental. Não existe poder, nem no céu e na terra, que se levante contra Deus quando Ele decide agir. Sabe? Ellen White continua dizendo: o paralítico encontrou em Cristo tanto a cura da alma como a cura do corpo. Ele necessitava de saúde para a alma. Antes de poder ser curado da enfermidade física, Cristo precisava dar alívio à mente e purificar a alma daquele homem pecador. Continua dizendo ainda: essa lição não deve ser passada por alto. Existem hoje milhares de pessoas a sofrer de doenças físicas, as quais, como aquele paralítico, estão ansiando a mensagem que é a seguinte: perdoados estão os teus pecados. E quando eu e você colocarmos essa mensagem de perdoados estão os nossos pecados, a nossa saúde física e espiritual, pode ter certeza, ela vai melhorar. E sabe por quê? Porque a doença trazida pelo pecado, ela definha o ser humano, ainda que eu diga o contrário, ainda que você diga o contrário. Ellen White continua dizendo o seguinte ainda, olha: o fardo do pecado, com seu desassossego e desejos não satisfeitos, é o fundamento de sua doença. Não podem encontrar alívio enquanto não forem ter com o médico da alma. Você entendeu? O efeito produzido no povo pela cura daquele paralítico ali naquela ocasião foi como se o céu se houvesse aberto e revelado as glórias do mundo melhor. E aí agora eu me apeguei nesse texto daqui. Porque a sensação que aquelas pessoas experimentaram naquele dia era assim como elas pudessem ver o céu aberto, vendo todas as promessas ditas por Deus serem concretizadas naquele momento. A grande maioria daquelas pessoas conheciam aquele homem, sabia da história dele, sabia da vida dele, por que é que estava daquele jeito. Mas aí agora ele encontra-se com o próprio Jesus. Ouve a voz de Jesus falando quando ele estava em casa: se levanta. Perceba, precisa ter uma ação. Ah, mas eu não tenho força. E quem é que tem? Procure forças onde tem. Ele abre o coração, deixa o Espírito Santo falar, levanta-se, vai até aquele lugar, encontra-se com Jesus, olha no olho de Jesus, e Jesus diz para ele: olha, os teus pecados estão? A cura física só aconteceu. E aí agora essa é uma análise minha. Tá? Deixar isso bem claro, uma análise minha, o que eu vou dizer agora. A impressão que eu tenho é que a cura física só acontece aqui, porque agora os fariseus, os doutores da lei, olham agora para Jesus e olham uns para os outros e dizem: peraí, que é esse camarada aí, que ele acha que ele está fazendo? Dizendo para o povo que os pecados deles estão perdoados. Jesus agora sonda o coração, ouve o que é que aqueles homens estão pensando.
O que eles estavam cochichando ali, bem baixinho, Jesus agora ouve e diz: ei, o que é que vocês estão falando? O que é mais fácil, dizer para esse homem que os pecados dele foram perdoados? Ou dizer para ele: olha, pega o teu leito, levanta e vai embora para casa? E aí Jesus agora vai lá e reafirma o poder que vem do céu. Ele diz: olha, para que você saiba que o Filho do Homem tem poder aqui nessa terra, e que eu posso curar sim, física, mental e espiritualmente, eu vou dizer para ele agora: levante e vá para casa, ande. E aí agora eu tento imaginar a cena agora, todo mundo boquiaberto. Todo mundo vendo agora aquele milagre, coisa mais linda do mundo. E aquele homem saía, e Ellen White diz que quando ele saía de perto daquela multidão, a sensação que as pessoas tinham quando olhavam para ele era de extrema felicidade. E aquele homem agora vai para casa, e dentro do seu lar, uma nova vida agora reestruturada. Porque agora a saúde física também havia voltado. Sabe? Diante de todas as situações que eu e você possamos enfrentar nesse mundo, a maior experiência que nós podemos desfrutar é a certeza de que, mesmo em meio a todas as dificuldades, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, está presente. Porque Ele conhece todas as circunstâncias de cada uma das pessoas. E ainda que você tente se sabotar, que você tente mentir para você dizendo que não precisa, Ele sabe. Aceite o convite de Jesus batendo na porta do seu coração. Pare de ser tão duro com você. Pare de ser tão ignorante. Ouça a voz do Espírito Santo chamando. Porque aquele homem achava que o motivo dele levantar-se de casa e ir até o encontro de Jesus era mera força dele. Não, não era. Ellen White diz que Jesus já falava ao coração dele quando ele ainda estava em casa. Mas para que ele pudesse ouvir, ele teve que parar e pelo menos uma fagulha de segundos poder abrir o coração para que o Espírito Santo pudesse entrar. E aí talvez seja o nosso maior problema. Nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, ao nosso modo. Precisamos parar por uma fração de segundos para ouvir a voz de Jesus falando ao nosso coração, dizendo: olha, venha ao meu encontro, porque o que você precisa sou eu quem tenho. A maior sede que você tem, eu posso saciar. A fome que você tem, eu posso te aliviar também. Mas a gente insiste todos os dias em fazer do nosso jeito. Sabe o que é que acontece? Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e possuídos de temor, eles diziam: hoje vimos prodígio. As pessoas que estavam ali já estavam acostumadas com os milagres de Jesus. Mas naquela ocasião não foi diferente. Porque todos eles agora começavam a clamar e dar glórias a Deus e enalteciam o nome de Deus de uma forma diferente. Sabe? O quarteto vai cantar uma música daqui a pouquinho. Mas antes deles cantarem essa música, eu não poderia deixar de fazer um apelo ao seu coração. E Ellen White escreve assim, olha: o sangue de Jesus purifica todo o pecado, amém. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, nem quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, Romanos 8, 33 e 34. Naquela sinagoga de Cafarnaum, estava Jesus falando sobre a sua missão de libertar escravos de pecados. Hoje Jesus também fala para cada um de nós: eu quero libertar você do pecado.
Eu quero poder ver você fazer uma adoração perfeita, mesmo vivendo um mundo imperfeito. Eu quero ver você feliz. Eu quero ver você radiante. Eu quero ver você pensando de forma diferente, pensando melhor. Eu quero ver você fazendo coisas diferentes, fazendo coisas melhores. Eu quero ver você sendo guiado pelo Espírito Santo. O recado naquela manhã foi atendido. E hoje? Pelos olhos da fé, eu queria te convidar a enxergar Jesus agora de frente com você. E parece meio estranho, né? Mas é. Tenta fechar teus olhos aí. Tenta imaginar agora a cena. Jesus olhando para mim e olhando para você e dizendo: olha, eu sei o que é que acontece, eu sei o que é que aflige o teu coração, mas sabendo de tudo isso, filho, eu preciso que você dê o primeiro passo. O convite de Jesus é: Jaziel, dê o primeiro passo. Eu preciso que você faça algo por você. Queria ler o último texto com você. Deus não domina nossa mente sem o nosso consentimento, mas toda pessoa é livre para escolher o poder que deseja que seja dominado sobre ela. Ninguém caiu tão baixo, ninguém há tão vil que não possa encontrar libertação em Cristo. Curve sua fronte, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, bondoso Pai, nós louvamos o Teu nome pelo amigo maravilhoso que o Senhor é, mas louvamos também o Teu nome, Senhor, pelo Deus Salvador que o Senhor também é. Muito obrigado, Senhor, pela certeza de que pela fé nós podemos contemplar os Teus olhos olhando nos nossos olhos e dizendo para cada um de nós: olha, os Teus pecados estão perdoados, vai em paz, descansa teu coração. Meu Jesus, em posse dessa bênção, em nome de Cristo Jesus, dá-nos uma vida nova e um coração novo. Transforma a nossa vida. E assim como fizesses com aquele paralítico, Senhor, que as pessoas enxerguem a pessoa de Jesus Cristo em nossa vida. Salva-nos, meu Deus, para o Teu reino. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.